E aí rapaziada, meu nome é Matheus Molinari, e no vídeo de hoje estarei analisando o personagem do Michael da série Lost e falar principalmente da sua relação como pai, e o que isso teve de consequência dentro da trama da série, e aviso que esse vídeo terá bastante spoilers, então já fica avisado, e sem mais enrolação vamos para a análise desse personagem tão subestimado e tão complexo. Michael Dawson, de Lost, é um dos personagens mais polêmicos e, ao mesmo tempo, um dos mais humanos da série. Se tem um tema que define a trajetória dele, esse tema é o amor de um pai, um amor bruto, desesperado e, às vezes, até cego. O cara passa por altos e baixos, toma umas decisões bem questionáveis, mas no fundo tudo se resume a uma coisa: ele só queria estar com o filho dele, Walt. O drama de Michael, um pai que não teve escolha. Michael nunca foi um pai presente. Antes da queda do voo 815, o filho dele, Walt, foi levado pela mãe, Susan, para viver na Europa. E mano, pensa no desespero. O cara queria criar o filho, mas a ex já tinha seguido a vida, arrumado outro cara para ser o pai do moleque. E Michael ficou só com as migalhas da relação. Até cartas que ele escrevia pro Walt foram escondidas. Imagina passar anos querendo fazer parte da vida do seu próprio filho, e nem ter chance. Isso já planta uma frustração gigante no personagem antes mesmo da ilha entrar na jogada. Quando o voo 815 cai, a relação dos dois ainda é meio estranha. Michael ama o Walt, mas eles são praticamente estranhos um pro outro. Walt já tem 10 anos e foi criado sem o pai, então rola um certo distanciamento, mas aí entra o que faz Michael ser tão intenso. Ele não desiste. O cara pode ser estabanado, pode errar, pode surtar, mas ele se agarra à única coisa que dá sentido para a vida dele: proteger o filho. A ilha e o instinto de pai no modo hardcore. Assim que chegam na ilha, Michael entra no modo protetor total. O cara quer manter o Walt seguro a qualquer custo, mas o moleque, por outro lado, está explorando tudo, curtindo a vibe de ser um pequeno aventureiro. E pior, cria um laço com o Locke, que vira uma espécie de mentor para ele. Michael já estava com dificuldade de se conectar com o filho e, agora tem um cara místico, cheio de papo de destino, fazendo a cabeça do Walt. Dá para entender o ciúme do Michael, né? Mas as tretas de verdade começam quando os outros sequestram o Walt. E aqui, irmão, o Michael pira de vez. Ele já estava paranoico com o filho, mas quando ele desaparece, o amor de pai vira uma obsessão. E honestamente, quem pode julgar? O cara já perdeu o filho uma vez para Susan, agora perde de novo, para um bando de gente estranha, que ninguém entende direito quem são. Michael, que nunca foi um líder ou um estrategista, se vê num beco sem saída. A única coisa que importa agora é trazer o moleque de volta. O preço de ser pai, o erro mais grave de Michael. É aí que vem o momento mais controverso do personagem. Os outros fazem uma proposta, ele recupera o filho se entregar Jack, Kate, Sawyer e Holly. E Michael, sem pensar duas vezes, aceita. O que ele não contava era que teria que matar o Ana Lucia e o Leben no processo. Agora, pega essa visão. Muita gente julga o Michael por isso, mas para pensar na mente do cara naquele momento. Ele nunca foi um assassino, nunca foi um vilão, mas o desespero e o medo de perder o Walt fazem ele cruzar limites que ele mesmo jamais imaginaria. Ele não fez aquilo por poder, por maldade ou por vingança, fez porque era a única maneira de salvar o filho. Isso levanta uma questão braba sobre até onde um pai pode ir por amor. O Michael fez coisas imperdoáveis, mas será que ele realmente tinha escolha? Será que qualquer outro pai faria diferente? Se soubesse que seu filho estava em perigo? O castigo de Michael, o peso da culpa. Depois que ele consegue resgatar o Walt e sair da ilha, a série mostra como o Michael nunca conseguiu se perdoar. Ele traiu os amigos, matou inocentes, e no fim das contas, nem conseguiu manter o Walt por perto. O garoto percebe que o pai fez algo horrível e se afasta dele. E isso é o verdadeiro castigo do Michael. Ele fez tudo pelo filho, mas acabou perdendo ele de novo. A culpa o consome, e ele tenta se redimir de várias formas. Ele até volta para a ilha como espião no cargueiro, para tentar impedir que mais gente morra. Mas já era tarde demais. Ele nunca vai se sentir digno de ser o pai do Walt de novo. E quando a ilha finalmente o deixa ir, fica claro que o destino do Michael era pagar pelo que fez.
Michael é um monstro ou um pai desesperado? No fim das contas, Michael não é um vilão. Ele é um cara comum, jogado em uma situação impossível, tentando fazer o que qualquer pai faria: proteger o filho. O problema é que o amor de um pai, quando movido pelo medo e pelo desespero, pode levar a decisões trágicas. Michael errou feio, mas sempre foi movido por uma coisa só: o amor pelo Walt. E essa é a parte mais triste da história dele. O cara deu tudo de si, fez sacrifícios, cruzou limites, mas no final, ficou sozinho, consumido pela culpa. É um dos personagens mais trágicos de Lost, porque mesmo quando ele conseguiu o que queria, tirar o Walt da ilha, ele perdeu o que mais importava: a confiança e o amor do filho. No final das contas, Michael é um retrato cru e realista do que significa ser pai em circunstâncias extremas. Ele mostra que amor e obsessão podem se confundir, e que, às vezes, mesmo com as melhores intenções, a gente pode acabar tomando o pior caminho. Michael Dawson, o amor de pai que virou desespero. Se tem uma coisa que Lost fez bem foi criar personagens humanos, cheios de falhas, medos e dilemas reais. E ninguém representa isso melhor que o Michael. O cara não era um líder natural como o Jack, não tinha a sagacidade do Sawyer, nem a fé do Locke. Ele era só um pai comum, jogado numa situação impossível, lutando com tudo que tinha para proteger o filho. E no fim, essa luta destruiu ele. A tragédia do Michael não está só no que ele fez, mas no que ele perdeu pelo caminho. Quando o voo 815 caiu, parecia que ele tinha uma segunda chance com o Walt. Ele finalmente teria tempo para conhecer o filho, criar laços, ser o pai que nunca pode ser. Mas a ilha não perdoa sonhos simples. Em vez de um recomeço, ele teve que lutar com unhas e dentes para não perder o garoto de novo. E é aí que entra o maior dilema do Michael. Será que ele realmente salvou o Walt? Ou será que, ao cruzar tantos limites, ele condenou os dois? Michael e a ilha, um pai contra o destino. Desde o começo, Michael nunca pareceu se encaixar na ilha, enquanto outros personagens achavam propósito ou até renasciam naquele ambiente caótico. Ele só queria sair de lá. A ilha era uma prisão, um obstáculo entre ele e o que realmente importava. Mas o que ele não percebeu foi que a ilha estava moldando ele de um jeito que ele nunca quis. Cada decisão que ele tomou foi empurrando ele mais pro abismo. Primeiro, a paranoia de perder o Walt. Depois, o ciúme do Locke. Em seguida, o sequestro do filho, que destruiu qualquer senso de equilíbrio que ele ainda tinha. A partir desse ponto, o Michael parou de pensar como um sobrevivente e começou a agir como um animal encurralado. Ele não se importava mais com os outros. Não queria saber da guerra entre Jack e os outros. Não ligava para os segredos da ilha, para o monstro de fumaça, para Dalma ou qualquer outra coisa. Tudo o que importava era tirar o filho dali. Se precisasse trair amigos, matar inocentes ou se vender para os inimigos, ele faria. E fez. Mas a ironia cruel é que, mesmo quando ele conseguiu sair, ele já tinha perdido o que mais queria: o respeito e o amor do próprio filho. Walt e Michael, um laço irreparável. No início, Walt não entendia o pai, mas quando o Michael mata a Ana Lucia e a Libby, e faz o acordo para tirar os dois da ilha, tudo muda. Walt percebe que o pai fez algo horrível. Ele sabe que o Michael cruzou uma linha que não deveria ter cruzado. E a partir dali, o relacionamento deles nunca mais foi o mesmo. Depois que saem da ilha, o Michael tenta retomar a vida, mas nada faz sentido. Ele está carregando um peso enorme. E o pior, ele sente que perdeu o direito de ser chamado de pai. O Walt se afasta, e o Michael entra em um ciclo de autodestruição. Ele tenta contar a verdade pro filho, mas como explicar que ele matou pessoas para salvá-lo? Como olhar no olho do garoto e dizer que ele traiu todo mundo por amor? Esse distanciamento entre os dois é o que realmente mata o Michael. O Walt era o único motivo dele seguir em frente, e sem o filho por perto, ele simplesmente desmorona. Redenção ou castigo? Quando Michael retorna à ilha, ele não está mais tentando salvar ninguém. Agora, ele quer compensar os erros. Ele entra no cargueiro como espião de Ben, mas não porque quer ser um herói, ele só quer fazer algo bom antes de morrer. Ele sabe que não tem como consertar o que fez, mas pelo menos pode impedir que mais pessoas sofram. Mas a ilha não dá segundas chances para todo mundo, e Michael paga o preço final quando o cargueiro explode. No fim, a ilha não o deixa ir,
porque ele ainda carrega o peso da culpa. Ele fica preso ali, como um espírito, condenado a vagar até se perdoar. É um fim trágico, mas simbólico. O Michael queria tanto proteger o filho que acabou destruindo a própria vida. No fim, ele nunca encontrou paz. Michael Dawson, um reflexo da realidade. O que faz do Michael um personagem tão forte é que ele representa um dilema real. Quantos pais não fariam qualquer coisa pelos filhos? Quantos não cruzariam limites morais se isso significasse salvar a pessoa que mais amam? O problema é que Lost mostra que, às vezes, o amor desesperado pode levar a escolhas que têm consequências irreversíveis. Michael não era um vilão, ele não era um herói, ele era só um cara comum, jogado num pesadelo, tentando fazer o que achava certo. Mas a verdade é que, quando a gente age pelo medo, a gente erra. O Michael queria ser o melhor pai do mundo, mas acabou virando um homem quebrado, consumido por arrependimento. E esse é o verdadeiro terror da jornada dele. Não foi a ilha que destruiu o Michael, foi o amor dele pelo Walt, um amor tão grande que o cegou. No final, o que deveria ser sua maior força virou sua maior fraqueza. A vida dele mostra que, às vezes, amar alguém demais pode ser tão perigoso quanto não amar o suficiente. E esta foi a minha análise sobre o Michael. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo. Obrigado a todos que assistiram até o final. Tamo junto, falou!